E que a Mãe Maria Santíssima hoje e sempre nos abençoe com a sua luz rosa de puro amor, nos fortalecendo e nos amparando em meio ao nosso processo evolutivo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje nós iremos dar continuidade às nossas palestras sobre defesa psíquica e sobre como entender como é que funciona um ataque psíquico, um ataque espiritual, como se defender desses ataques energéticos de espíritos e de pessoas encarnadas. E eu também vou contar um pouco aqui sobre uma história, que é um dos relatos que tem aqui no livro, da história de uma mulher que era o que chamam de bruxa em outras encarnações e o quanto ela acabou sofrendo energeticamente pelas próprias energias negativas que ela acabou movimentando em outros tempos. E esse texto ele vai ser muito interessante para a gente fazer um estudo de como às vezes a gente está passando por vários sofrimentos na vida sem saber porquê, mas tem uma origem espiritual em outras encarnações para isso estar acontecendo com a gente. Então, aproveitem, vai ser uma palestra bem interessante para a gente reafirmar os nossos conhecimentos. Lembrando, eu estou lendo aqui e baseando essas palestras no livro Autodefesa Psíquica, de John Fortune, que é bem interessante para a gente aprender a se defender dos ataques mentais. Eu já falei aqui várias vezes para vocês que esse livro é bem vasto e tem vários ensinamentos para quem quiser aprender mais sobre defesa psíquica e sobre essa parte de como não se deixar ser manipulado pelas pessoas tóxicas e pelas pessoas narcisistas do mundo por aí. Como eu já mostrei aqui, tem vários capítulos falando vários casos super interessantes e explicando como você se defender. E para quem não lembra, nas últimas duas palestras a gente estava tratando sobre os 3 principais tipos de ataque psíquico, que é o ataque onde a pessoa tem consciência daquilo que está acontecendo, por exemplo, numa conversa onde alguém te convence de algo e você, sem nem perceber, começa a acreditar naquilo. Tem a sugestão hipnótica, que é quando a pessoa insere na sua mente uma certeza e você começa a acreditar nela a ponto de deixar de acreditar em si próprio. E também tem a inconsciente, que é feita de outras formas que você nem percebe que está sendo sugestionado. Mas como eu expliquei isso mais profundamente nas outras palestras, hoje eu não vou focar tanto nisso. Eu vou só terminar de ler aqui a parte onde fala sobre como é feita a sugestão hipnótica, porque é essencial para a gente aprender a se defender, e depois eu vou passar para esse conto da bruxa que eu citei aí, que vai ser bem interessante para a gente estudar. Só recapitulando, a sugestão hipnótica, que significa literalmente sugestão feita durante o sono e é, de certo modo, um nome impróprio, que eu já expliquei para vocês que geralmente a hipnose deixa a gente num estado de transe, meio que como se fosse um sono, meio que acordado, que é quando a gente ativa partes do cérebro e desliga algumas outras, e a pessoa acaba entrando num estado onde ela consegue ser sugestionada mais facilmente. E eu também expliquei que às vezes a gente mesmo acordado está dormindo. Quando a pessoa está distraída, por exemplo, ela pode acabar aceitando sugestões de uma forma que ela nem nota. E aí eu li toda essa parte aqui, citei até esse pensador, citei até que muitas mães, durante um tempo, por ensinos desses de pedagogia e tudo mais, ficavam fazendo sugestões nos filhos quando eles estavam sonolentos, perto de dormir, incentivando eles. E conter um pouco da história da hipnose por cima, de como ela funciona e tudo mais. E aí, continuando aqui, que era continuar a leitura e terminou a nossa palestra, a gente vai continuar aqui onde diz o seguinte: na maioria dos casos, não se reconhece que as sugestões feitas dessa maneira provêm do exterior, e elas só são descobertas depois que amadureceram no subconsciente e estão começando a agir. Não vemos o grão invisível que foi semeado em nossa mente pela mente de outro, mas no devido tempo a germinação começa a se manifestar e o broto desabrochar, surge no limiar da consciência como se fosse uma vegetação nativa. Bora lá para vocês entenderem o que é que foi dito aqui.
Por exemplo, em momentos de terapia, na psicanálise, na TCC, enfim, na forma que você faz a sua terapia, é muito comum você descobrir algumas crenças que você tem que te atrapalham. Por exemplo, um medo de, sei lá, subir em palco, um medo de falar em público, uma fobia de aranha, uma fobia de cobra, ou então qualquer um que seja o medo que você tenha, uma fobia de se relacionar, um bloqueio emocional. Quando você vai fazer a terapia, geralmente tem um momento onde você começa a descobrir onde se originou aquele tal bloqueio. Vamos dizer que, por exemplo, você tem fobia de aranha. E possa ser que durante a sua infância você foi uma vez para a roça do teu tio, do teu avô, de sei lá quem, e enquanto você brincava em meio às plantas, uma aranha caranguejeira enorme pulou em cima de você, e aí você desenvolveu um grande medo devido àquele susto que iniciou. Só que naquela época você era uma criança, você não sabia direito como se defender, você nem entendeu direito o que aconteceu, você só viu um bicho desconhecido pulando em cima de você e você ficou com muito medo, muito assustada e saiu correndo e por isso você desenvolveu um medo de aranhas que te acompanha pelo resto da vida. Então, geralmente quando a gente possui algum tipo de trauma, esse trauma ele tem um momento de início, ele tem um momento onde ele passou a ser parte da nossa mente e dali em diante a gente começou a alimentar esse trauma. Porque antes desse fato, desse episódio traumático, onde a criança se assustou muito pela aranha que pulou nela, ela não tinha medo de aranha, e provavelmente se ela tivesse visto e tivesse tido contato com aranhas de outras formas, ela provavelmente não teria medo. Esses dias mesmo eu vi um vídeo de um menininho que nasceu e criado em fazenda, brincando com aranhas caranguejeiras, pegando na pata dela, segurando ela, mostrando onde é que ficavam os ferrões dela e se divertindo e achando a coisa mais incrível do mundo. E aí eu fui olhar os comentários, o pessoal brincando. Esse garoto aí que leva a mãe dele pra escola. Esse daí é que bota medo até num bicho-papão. E todo mundo brincando com a situação, porque é comum a gente ter a ideia de que a gente deveria ter medo de alguns animais. Mas como ele foi educado de uma forma a não ter medo e a ter a curiosidade de aprender sobre o animal, ele nunca desenvolveu esse trauma. Mas uma pessoa que passa pelo trauma, por exemplo, do medo de aranha, que nem eu citei, essa pessoa passa por um processo indutivo sem nem perceber. Porque a partir daquele momento que ela vivenciou o trauma de aranha, toda vez que ela chegar perto de algum mato, toda vez que ela chegar perto de qualquer local que tenha, sei lá, muitas plantas, ela pode criar o mesmo medo instintivo de achar que outra aranha pulará nela e por isso ela pode desenvolver uma grande fobia à aranha que leva para a vida inteira. Então agora relendo esse trecho. Na maioria dos casos, não se reconhece as sugestões feitas dessa maneira e elas provêm do exterior. Então, por exemplo, possa ser que a pessoa que tem fobia de aranha nem lembre daquele dia da infância, porque ela era muito pequena, nem lembre do dia onde ela tomou um susto com a aranha. Mas esse susto foi inserido na mente dela em algum momento. E aí continua o texto. E elas só são descobertas depois que amadureceram no subconsciente e estão começando a agir. Então ela percebeu que ela tem um medo de aranha inexplicável e ela nem lembra por quê. E aí continua. Não vemos o grão invisível que foi semeado em nossa mente pela mente do outro. Mas, no devido tempo, a germinação começa a se manifestar e o broto desabrocha e surge no limiar da consciência como se fosse uma vegetação nativa. Em outras palavras, tem gente que acha que já nasceu com a fobia de aranha, que acha que já nasceu com o receio ao animal. Mas aquela fobia foi induzida à mente dela em algum momento por alguma experiência traumática que ela vivenciou. E essa experiência traumática foi crescendo, se desenvolvendo até o ponto dela só de ver uma foto, só de ver um vídeo onde aparece uma aranha, já querer sair correndo, já querer mudar de foto, de vídeo, para que aquilo ali não afetasse a ela. Então a gente vê aí que, de certa forma, foi induzido nela um medo, esse medo foi crescendo, foi sendo alimentado e passou a se tornar tão parte dela que
ela já começa a ser associada como fulana, aqui tem medo de aranha, ou sei lá o quê. É claro que aqui no texto está dando um exemplo no sentido de uma sugestão hipnótica que alguém colocou na sua cabeça. Por exemplo, vamos dizer que lá na infância você estava no colégio e alguém disse que você era burra. E aí você começou a acreditar que você realmente era burra. Ou então que você era lerda. E aí do nada um dia você demorava de responder um pouquinho, alguém dizia: tá vendo como fulano é lerda? E durante toda a sua vida foi reafirmado na sua cabeça: olha, ela é lerda mesmo. Olha como ela é estabanada, olha como ela é desastrada, olha como ela derruba tudo. Enfim, cada pequena crença, ela foi inserida na sua cabeça em algum instante, em alguma vivência sua, e depois por muito tempo ela foi alimentada a ponto de você começar a acreditar que aquilo era uma verdade absoluta. E o que o livro está aqui nos ensinando é o seguinte, que não é porque em algum momento isso foi colocado em você que isso tem que ficar eternamente contigo. Que dá para a gente trabalhar a sua mente para conseguir retirar esse trauma, conseguir retirar essa crença e você voltar a ser dono da sua mente e não escravo de uma ideia que foi colocada na sua cabeça. Por exemplo, no caso do medo de aranhas ou no medo de altura, existe uma técnica lá na psicologia que é uma técnica chamada técnica de exposição controlada. Enfim, dependendo, não chamam de outra forma. Mas basicamente o que seria feito com uma pessoa que tem uma fobia dessa de aranha ou uma fobia dessa de altura? Ela ia ser exposta gradualmente, de forma confortável e controlada, ao objeto de medo. Por exemplo, ia levar essa pessoa para ver uma aranha dentro de um aquário numa distância segura, de forma controlada, e acalmaria ela até ela ver que não tem nada de mais aranha ali. Depois de um tempo ia botar ela mais próximo, depois de um tempo ia deixar ela só olhando a aranha, depois de um tempo ia tentar tirar a aranha do aquário para ela ver que a aranha não iria pular nela, que não iria acontecer nada de absurdo. Até que ela talvez conseguisse até segurar a aranha na mão, ou ela ter um nível de controle sobre aquela fobia a ponto daquilo não fazer mais mal a ela. Mesma coisa o medo de altura, terapia de exposição. Bota a pessoa para, sei lá, subir um degrau, depois subir 2 degraus numa escada, depois subir em cima de uma cadeira e olhar para baixo e ver que não tem medo de cair, depois subir ela num andar de um prédio, depois 2 andares, depois levar ela num arranha-céu de forma gradual até ela perceber que não tem risco aquilo ali. A mesma coisa acontece com a sua mente quando você tem uma crença limitante ou então uma indução dessa de medo. Vamos dizer que disseram para você a vida inteira que você está banada. Você pode aos poucos começar a ter mais paciência e calma antes de fazer qualquer tarefa para você se convencer e mostrar: não, eu não sou estabanada. Naquela época eu era pequena, eu estava desenvolvendo minha coordenação motora, eu realmente era desatenta, mas hoje em dia eu sou uma mulher, eu sou adulta, eu já passei por muita coisa na vida e não é porque eu derrubei um copo que eu sou estabanada. Um monte de pessoas derruba coisas todos os dias e nem por isso elas são taxadas de estabanadas. Ou então, se for burrice, você se convencer e mostrar: não, hoje em dia eu sou uma pessoa que estudou muito, eu tenho uma formação, eu tenho um diploma, ou então eu leio todos os dias, eu ouço palestras todos os dias, mas eu não sou uma pessoa burra. Então, da mesma forma que alguém te convenceu em algum momento de algo negativo sobre você, você tem a capacidade e a habilidade, através da neuroplasticidade, de se convencer do oposto e de se reafirmar e mostrar a você o caminho correto. E por isso que esse trecho aqui fala, ó, o broto que desabrocha surge no limiar da consciência. Você percebe, opa, então eu tenho fobia de aranha por causa daquele dia que aconteceu isso. Como se fosse uma vegetação nativa. Então você sempre achou que aquele medo já existia em você, mas ele iniciou em algum momento e ele pode ser retirado de você. Então um bom hipnotizador, ele vai ser aquela pessoa que tem uma lábia tão grande que ele vai te convencer de que você precisa de algo e de que você precisa ter aquele algo para resolver sua vida. Isso é muito utilizado no marketing. Vamos dizer que você foi na loja comprar uma TV de, sei lá, 30 polegadas. E aí o vendedor ele começou a argumentar com você e falou: não, o que você precisa de verdade é uma TV de 55 polegadas. Porque imagina aí, vai ficar muito mais bonito na sua parede uma TV de 55 polegadas que pega a parede toda, não é não?
Imagina aí quando a sua amiga for na sua casa para assistir um filme com você no final de semana e ela vê aquela TV imensa na parede, como ela não vai ficar? É, realmente, ela vai pensar que você é uma mulher que tem uma vida maravilhosa. Você pode assistir um filme como se você estivesse no cinema na parede da sua casa. Então ele vai criando na sua mente de que você não precisa da TV de 30 polegadas, de que você só vai ser feliz mesmo com a de 55. Então, o tempo inteiro, nós somos vítimas de ataques psíquicos, sem nem perceber. Ah, Francisco, mas o vendedor tentando me convencer não é isso, lá essas coisas. Mas é numa pequena coisa dessa que você aceita uma pessoa te induzir, que você acaba perdendo o controle sobre a sua mente. Que você acaba perdendo o controle sobre muitas coisas. Por exemplo, em relacionamentos tóxicos, é muito comum o namorado possessivo ou a namorada manipuladora começar com algo simples. Ah, eu acho que esse vestido ele tá muito curto. Vão fazer isso e isso com você. Ou então, sei lá, ah, eu acho que você não deveria sair com suas amigas. Elas sempre que você volta depois de sair com elas, você fica estranha, você fica diferente e a gente fica brigando. Então a pessoa ela vai começar a te manipular e vai começar a te podar e te controlar com coisinhas pequenas que você nem vai percebendo. E quando você vê, você vai estar aceitando tudo que essa pessoa manda, tudo que ela faz e nunca achando errado. Por exemplo, eu já vi pessoas que aceitavam traições, que aceitavam coisas absurdas, que aceitavam faltas de desrespeito absurdas, que quando olhavam no relacionamento de alguém de fora, a pessoa achava um absurdo, mas ela aceitou e passou caladinha, aceitando pelo nível de manipulação que foi posto nela. Então, mais uma vez, a gente vê aí o quanto uma pessoa hábil em manipular, ela tem a capacidade de dominar sua mente. E que se você não souber observar como ela constrói a manipulação na sua mente, você não vai saber se defender do que ela está fazendo e você pode acabar fazendo coisas que você não gostaria, que você não quer exatamente por isto. Então, essa parte aqui ela está explicando o quanto a gente precisa ser esperto, atento e saber analisar cada uma das coisas para a gente não cair nesse tipo de manipulação. De novo, é sempre importante você observar o que está por trás do discurso da pessoa e qual o objetivo dela. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, o objetivo do vendedor era te vender uma TV mais cara. E ele colocou em você a ideia de como você ia se sentir melhor na frente das visitas, de como você ia parecer mais rica, de como ia parecer melhor, de como você ia se sentir num cinema em casa. E você nem queria uma TV tão grande, mas ele foi te induzindo a aceitar e querer fazer a compra. E aí ele vai lá, olha, a TV tava de, sei lá, R$ 3.000, mas para você eu vou fazer um desconto, ela vai ficar de 2.500. Provavelmente a TV já era 2.500, mas ele foi lá e disse para você que tava por 3.000 e baixou para 2.500 para você sentir um gatilho de escassez. Poxa, eu não posso perder essa oportunidade, senão eu vou ser besta. E como diz Julius, de Todo Mundo Odeia o Chris, o desconto é muito maior se você não comprar. Então, às vezes a gente é induzido a comprar coisas sem nem saber por quê. É muito comum, por exemplo, em pessoas que têm compulsão por compra, por toda vez que ir na rua ter que comprar alguma coisa, ou por comprar roupa, enfim. Ah, mas estava de promoção. Esse vestido era R$ 150 e estava de 70. Às vezes esse vestido nunca foi R$ 150, mas como botou lá na etiqueta uma mudança tão brusca de valor, você sente que você precisa comprar aquilo ali, porque senão você vai estar sendo feito de besta, por não ter tido a oportunidade de usar uma roupa que, entre aspas, é muito mais cara do que você provavelmente poderia comprar por ela estar barata finalmente. Então, o tempo inteiro nós somos manipulados de diversas formas sem nem perceber, exatamente pela nossa inocência em relação às intenções, digamos assim, das pessoas conosco. Por exemplo, relacionamentos, flertes, você sair com uma pessoa, você ter um jantar com uma pessoa, é puro jogo de manipulação e de parecer um melhor pretendente ou uma pessoa melhor para aquela pessoa que você está interessado ou interessada. Então, o tempo inteiro nós estamos passando por jogos mentais e psíquicos que, se a gente não souber
perceber direito o que está sendo negociado ali, a gente pode ser muito bem enganado. Bem, como eu já expliquei aqui os três principais, eu vou deixar essa parte aqui para a gente continuar em outra palestra e vou passar para o caso aqui que eu falei que eu ia explicar dessa tal bruxa, porque ele vai ser um pouquinho longo e eu acho que vai ser interessante para vocês, porque é bem curioso. Esse caso aqui, como vocês estão lendo, é um caso de uma bruxaria moderna. É um caso onde a Dion vai citar como foi uma das situações que ela passou quando ela estava começando a aprender sobre espiritualidade, sobre energia, sobre magia, de uma mulher que ela conheceu e de como ela sofria ataques psíquicos e de como ela passou por grandes coisas e dificuldades exatamente pelo envolvimento dela com essa parte energética. Bora lá que eu vou lendo aos pouquinhos e pausando. O papel exercido por uma ex-bruxa num ataque oculto é notável. Muitas vezes, as investigações de médiums independentes conduzem à bruxaria numa encarnação anterior, quando problemas dessa ordem estão ocorrendo. Então, primeiro está falando aqui que muitas das vezes nós fomos envolvidos com magias, com energias em outras encarnações, e nós também fizemos coisas boas e ruins nessas outras encarnações, e isso acaba retornando pra gente. E que se a gente não souber lidar direito com isso, isso pode travar toda a nossa vida. E que quando a gente descobrir, entender e trabalhar a nossa espiritualidade de uma forma positiva, a gente pode destravar ela por completo. E aí continua. O motivo é quase sempre a vingança, mas há também boas razões para acreditar que a projeção do corpo astral ocorre involuntariamente durante o sono e não é deliberadamente desejada pelo ofensor. Então tá dizendo aqui que muitas das vezes a gente nem percebe que a gente está sofrendo um ataque astral ou que esse ataque ele é de algum espírito obsessor do seu passado que te odeia, que não gosta de você e que tá fazendo da sua vida um inferno ruim, cheio de dificuldades, exatamente para te fazer pagar o que tu fez com ele. E tá dizendo aqui que às vezes a gente descobre que eles estão fazendo isso com a gente sem querer, porque eles não queriam que a gente soubesse que eles estão atrapalhando a nossa vida. Porque quando a gente descobre que eles estão nos atacando, o que é que a gente faz? A gente geralmente faz um Pai Nosso, uma Ave Maria, a gente tenta buscar ajuda de alguém para nos orientar, para nos libertar deles. E aí eles enfraquecem. Então, geralmente o obsessor ele não quer nem que você saiba que ele tá ali, que ele existe. Porque a ignorância é a maior ferramenta que o obsessor vai poder usar contra você. Se você não acredita em espíritos, se você não vê os espíritos, se você não tem uma mediunidade desenvolvida, se você não acredita em nada disso, eles vão ter muito mais liberdade para lhe atacar, porque você nem vai saber se defender dos ataques que eles estão colocando e mandando contra você, porque você não acredita nisso. Isso significa que pessoas ateias, que pessoas que não têm espiritualidade estão aí totalmente desprotegidas? Não. Porque se mesmo que você não acredite em nada, mesmo que você seja ateu, se você for uma boa pessoa, uma pessoa honesta, uma pessoa que faz o bem ao próximo, os espíritos bondosos eles vão se aproximar de você e vão te proteger. Então, se você é uma pessoa bondosa, honesta, justa, amorosa, que faz bem ao próximo, que faz caridade, que é gentil, que é humilde, você tem proteção espiritual sabendo ou não. Você tem proteção espiritual acreditando ou não. Mas aqueles que não sabem disso e que não estão evoluidinhos ainda, eles sofrem ataque o tempo inteiro sem nem fazer ideia disso. Mas continuando. Muitas e muitas pessoas que são atualmente médiums ou sensitivos receberam seu treinamento nas assembleias de 13 bruxas da feitiçaria medieval. Isso daqui não é bem assim, sabe? Não é todo mundo que fez parte desta ordem, deste meio, desse negócio. Mas que sim, muitas pessoas que hoje em dia são médiums podem ter sido bruxas, bruxos, ou pessoas envolvidas com meios espirituais no passado, elas podem ter sido sim. E o poder, ele tem uma tendência de corromper se você não tem uma mente forte. Então, é muito comum, sim, que pessoas nos seus passados encarnacionistas, quando tiveram contato com magia logo no começo, fizeram magias negativas, magias egóicas, amarrações, ou então ataques espirituais simplesmente por serem vaidosas e não conseguirem se controlar.
Então, sim, é muito comum que no nosso passado espiritual a gente tenha feito besteira e que essas besteiras voltem pra gente, afinal, existe a lei de causa e efeito, ou karma e dharma. E por essa razão, os ocultistas experientes desconfiam do médium natural, que se distingue do iniciado com sua técnica de psiquismo. Em outras palavras, quando a gente vai num centro espírita ou num local assim e vê que tem um médium que naturalmente já tem um bom desenvolvimento, do tipo, ele já veio incorporando, ele já tem uma boa vidência, ele já consegue ouvir espíritos. Quanto mais desenvolvida naturalmente é a sua mediunidade, maior é o alerta de que você provavelmente já vem de várias encarnações trabalhando esse lado espiritual. E maior é a probabilidade de que você tenha feito besteira com essa mediunidade. Por quê? Porque quanto mais ostensiva e forte é a sua mediunidade, tecnicamente mais nítido e mais forçado, entre aspas, você tá a trabalhar de novo essa mediunidade nessa vida. Porque se você não trabalhar ela, provavelmente você vai passar por tanto problema que você vai ser obrigado de qualquer jeito voltar a trabalhar numa casa espírita, num terreiro ou sei lá o quê. Então, quando vocês verem um médium muito bom, muito ostensivo, com muita habilidade, saibam e desconfiem de que ele provavelmente já fez muita coisa ruim. E ele veio agora com essa habilidade tão desenvolvida exatamente para ele ter como fazer muita coisa boa para neutralizar exatamente o mal que ele fez. Então, quando você vê que um médium é muito bom, muito desenvolvido, saiba que ele está ali exatamente com a missão e de que ele será muito cobrado para que ele faça realmente tudo o que ele tem que fazer. E aí continua. Sempre que o psiquismo e o desequilíbrio mental se acham associados a uma índole maligna, pode-se presumir com bastante certeza que o oculto do dia Bolos não está longe. O culto ao diabo não está longe. É porque também na antiguidade era muito comum as pessoas, quando iam usar das suas mediunidades, estarem associadas a é, coisas negativas, a magia negra, a magia obscura e tudo mais. Então, é nesse sentido aí, provavelmente. Aí vem aqui. Uma sequência curiosa de acontecimentos, dos quais eu própria fui um dos atores, lançam uma boa luz sobre essa ocorrência de maneira alguma incomum. O caso se passou nos primórdios de meus interesses pelo ocultismo, quando eu ainda estava adquirindo experiência pelo custoso, mas eficiente método de bater a cabeça contra os obstáculos. Eu conhecera uma mulher que estava interessada pelos assuntos psíquicos. Ela era extremamente sensível a tudo que fosse sujo ou feio e bastante melindrosa em seus hábitos pessoais, vivendo quase exclusivamente de alimentos vegetais crus e recusando os ovos por serem muito estimulantes. Embora não estimasse os animais, era morbidamente humanitária e lia com prazer os trabalhos que dão descrições vívidas e detalhadas das experiências de vivissecção. Fosse eu mais velha ou mais sábia, e mais sábia teria reconhecido o significado de sua extrema limpeza e de sua extrema sensibilidade como indício da abreação de um temperamento sádico, realmente. Sendo o sadismo uma patologia de natureza emocional em que o instinto sexual toma a forma de um impulso para infligir dor. Pouco sabendo então das coisas agora que conheço, encarei essas características como indícios de uma espiritualidade exaltada. Explicando em outras palavras para quem não é também tão, diríamos assim, estudado do assunto quanto ela é. Esses sinais aí que essa moça apresentava eram sinais de que ela provavelmente foi uma bruxa nas vidas passadas dela, ou uma mulher que se envolvia com magia negra, e de que ela provavelmente fez muita coisa ruim. Então agora nessa vida ela veio com várias restrições e várias proibições e com a vida muito regrada e com muito sufoco, exatamente para pagar muitos dos erros que ela cometeu. Por exemplo, olha aqui a descrição que foi feita dela.
ela era uma pessoa extremamente sensível, então ela tinha uma mediunidade muito forte. E geralmente médiums muito fortes sofrem muito assédio espiritual, porque qualquer mínima energiazinha no local eles já passam mal, eles sentem dor de cabeça, eles sentem enjoo e tudo mais. A tudo que fosse sujo, porque geralmente locais sujos estão cheios de espíritos atrasados, ou feio, e bastante melindrosa. Melindrosa é medrosa em seus hábitos pessoais. Então era uma pessoa que se limpava muito, que tinha muito cuidado com tudo, que era muito detalhista, que era muito organizadinha, e ela vivia o inferno na mente dela para manter tudo organizado. E aí continua. Vivendo quase que exclusivamente de alimentos vegetais crus e recusando os ovos por serem muito estimulantes. Então ela recusava qualquer tipo de energia animal, ovos, carne, frango, exatamente pelo fato de que ela já usou muito dessas energias animais de uma forma negativa. Provavelmente ela era envolvida com sacrifícios de animais nas suas artes mágicas. Embora não estimasse os animais, ela não gostava dos animais, era morbidamente humanitária. Então, olha agora como ela veio extremamente boa e totalmente dedicada a fazer o bem, exatamente para pagar o mal que ela já tinha feito. E lia com prazer os trabalhos que dão descrições vívidas e detalhadas de experiências de vivissecção. Então, tá dizendo aqui que ela tinha um prazer muito grande em saber detalhes de como esses animais poderiam vir a ser maltratados e tinha grande conhecimento sobre tudo isso. Para quem não sabe, vivecção é dissecação de animal. Então é quando você pega o corpo de um animal morto e você abre este corpo e você encontra, diríamos assim, os órgãos dele e você tem que mexer nesses órgãos. Tanto que na antiguidade era muito comum usar eles como uma forma de oráculo. Era comum para quem lá na antiguidade você abrir as vísceras dos animais e, enfim, mexer nos órgãos e fazer adivinhações do futuro através deles. Então imagine aí o que é que essa mulher não fez de maravilhoso, para não dizer os contrários. Fosse ao mais velha e mais sábia, teria reconhecido o significado de sua extrema limpeza e de sua extrema sensibilidade como indício de uma aberração de um temperamento sádico. Sadismo, para quem não sabe, é o ato de você sentir prazer em infligir dor ao outro. Então, ela agora estava sendo extremamente sádica com ela mesma, porque na sua encarnação passada ela tinha sido extremamente sádica com os outros. E agora quem fazia ela sofrer era ela mesma. Enfim, o resto aqui eu já expliquei também, então bora continuar a leitura. Pouco sabendo então das coisas que agora conheço, encarei essas características como indícios de uma espiritualidade exaltada. Então ela tá dizendo aí que ela achou na época maravilhoso, ela ficou, nossa, como fulano é evoluída, como ela tem uma habilidade forte, que incrível. E hoje ela já olha e pensa, se ela veio tão desenvolvida assim é porque ela já se meteu com muita coisa ruim. Ou então que ela tem uma habilidade espiritual muito boa por várias encarnações fazendo bem, mas se ela tivesse feito muito bem, ela não teria uma vida tão dolorosa. Ela teria uma ostensividade mediúnica sem tanta dor. Continuando. Quando eu a conheci, ela estava à beira de um colapso, que, segundo alegava, decorria do excesso de trabalho, e ela estava muito ansiosa para deixar a cidade e voltar à natureza. Eu estava justamente deixando-a. Então, ela já estava indo para o campo e essa mulher estava sonhando em viver no meio do mato, como ela provavelmente vivia quando era bruxa. Londres para fixar residência num colégio oculto que escondia nas fortalezas arenosas das tundras de Hampshire, sei lá como ler isso. Em minha inocência, sugeri que ela poderia dirigir-se para lá e auxiliar nas tarefas domésticas. A sugestão foi imediatamente aceita, e poucos dias depois da minha chegada, a senhorita Ellie reuniu-se a nós. Ela parecia ser uma pessoa completamente normal, era muito simpática a todos e todos a estimavam. Um incidente, contudo, à luz dos eventos posteriores, foi significativo.
Ao descer do cabriole que a trouxera da estação, tipo uma carruagem, ela voltou-se para o velho cavalo que puxava a pequena carruagem e o afagou, fez carinho nele. Esse animal que geralmente cai numa indolência da qual tinham dificuldade de tirá-lo quando precisava que trabalhasse, reanimou-se ao seu toque como se a ela o tivesse ferroado. Então tá dizendo aqui, enquanto que geralmente quando ele recebe carinho, ele fica quietinho, ele pede mais carinho e dificilmente ele quer voltar a trabalhar porque ele gostou do carinho, quando ela foi dar carinho a ele sentiu como se ele tivesse levado uma ferroada e quis picar a mula para longe dela. O que já chamou a atenção de todo mundo. Por que esse cavalo que é tão dócil, do nada resolveu sair correndo de pé dessa mulher? E aí continua. Ele levantou a cabeça, recuou, bufou e quase virou a carruagem na vala, para o espanto do seu condutor, que declarou nunca tê-lo visto fazer tal coisa antes, e encarou a nossa visitante com desagrado. Imagina aí, um cavalo que está acostumado a todo dia ter contato com humanos, que leva carruagens para lá e para cá, que o tempo inteiro tem contato e carinho humano, quando foi receber carinho dessa mulher, picou a mula, ficou doidão e queria derrubar até a carruagem com tudo. Imagine que pessoa maravilhosa essa mulher não é, pra esse cavalo ter ficado assim só de sentir a energia dela. A senhorita Ellie, contudo, parecia absolutamente normal, mostrou ser muito agradável e recebeu uma recepção amistosa dos humanos, pelo menos. Nessa noite, fui acordada com um pesadelo, coisa a que não sou comumente sujeita. Eu lutava com um peso em meu peito, e mesmo depois de a consciência ter voltado por completo, o quarto parecia cheio de maldade. Recitei algumas fórmulas simples de esconjuro que conhecia e a paz foi restaurada. Esconjuro, para quem não sabe, é banimento. É quando você faz uma espécie de oração que expulsa todos os espíritos e energias densas do lugar. É muito comum, por exemplo, o pessoal fazer o ritual menor do pentagrama. No desejum, na manhã seguinte, uma assembleia de pessoas com olhos inflamados se reuniu. Olho inflamado é colheira. Queixando-se da noite mal dormida. Trocamos impressões e descobrimos que todos, 6 ou 7 de nós, tiveram pesadelos semelhantes. E continuamos a trocar as experiências. Sabe aquela pessoa que seca a pimenteira? É essa mulher aí. É aquela pessoa que ela vai na casa, o animal passa mal, fica doente, as plantas secam, um terror. E aí continua. O efeito disso sobre a senhora Ellie foi curioso. Ela se contorceu em sua cadeira como se tivesse subitamente se encolerizado e disse com muita ênfase: Não deveríamos discutir essas coisas. É muito prejudicial. Então ela ficou nervosa, ela ficou com raiva, e ela, que era gentil, cordial, que tratava todo mundo bem, do nada meteu esse esporro aí em todo mundo, super irritada. E aí continua a história. Por deferência aos seus sentimentos, não continuamos com o assunto. Mas, logo depois, se aproximou da janela um outro membro da nossa comunidade, uma mulher que não estava se sentindo muito bem, pois havia dormido muito mal, e continuou a recontar o mesmo pesadelo com o resto de nós. Mais tarde, ainda na mesma manhã, outra senhora, que possuía uma casa a pouca distância da estrada, chegou e nos contou pesadelo similar. Imagine a aura deliciosa que essa mulher não tinha para uma pessoa que morava numa casa perto do local ter também sonhado de tão ruim que essa mulher é. Lembrando que naquela época as casas tinham distância, geralmente eram pastos. E como ela falou aqui, era na região de tundra, era uma região de floresta. Então, essa mulher que morava longe também sentiu o choque energético dessa flor de jasmim ter chegado lá perto para poder viver com eles. E aí continua. Esses pesadelos continuaram intermitentemente nos dias seguintes a afligir os diversos membros da sociedade. Então todo mundo, toda noite, tinha um monte de pesadelo. Eles eram vagos e nebulosos, e não havia nada que pudesse escolher para fins de diagnóstico, e os atribuímos à indigestão causada pela versão do pão de guerra fornecido pelo padeiro da aldeia. Então, resolveram botar a culpa no pão.
A gente comeu um pão ruim aí que tá dando indigestão e que a gente tá dormindo mal por causa disso. Coitado do pão. Pô, a culpa é do padeiro. Então um dia eu tive uma briga com a senhora L. Ela havia desenvolvido uma paixonite por mim. Eu tenho uma repulsão física por paixões e trato-as com pouca polidez, e ela queixou-se amargamente da minha falta de receptividade. Sejam quais forem os acertos e desacertos do caso, despeitei seriamente seu ressentimento. Então ela deu um chega pra lá e a mulher se doeu. Nessa noite fui afligida pelo pesadelo mais violento que jamais tive na vida, despertando do sono com uma terrível sensação de opressão em meu peito, como se alguém estivesse me esmagando ou deitando-se sobre mim. Vi claramente a cabeça da senhora L, reduzida a um tamanho de uma laranja, flutuando no ar aos pés da minha cama, e batendo os dentes para mim. Foi a coisa mais maligna que jamais vi em minha vida. Ainda, não conferindo qualquer significado psíquico às minhas experiências e estando firmemente convencida de que o padeiro local era o responsável, não contei nenhum de meus sonhos, acreditando que se tratava dessas coisas que é melhor guardar para nós. Mas, quando os membros da comunidade vieram a comentar os acontecimentos à luz dos eventos subsequentes, descobrimos que duas outras pessoas tinham tido experiências semelhantes. Uma ou duas noites depois, quando chegou a hora de dormir, fui dominada por uma sensação de mal eminente, como se algo perigoso estivesse de tocaia nos arbustos em torno da casa, ameaçando me atacar. Tão forte era essa sensação que saí do meu quarto e percorri toda a casa, verificando os ferrolhos da janela para verificar de que tudo estava realmente seguro. A senhorita L ouviu-me e chamou-me para saber o que estava fazendo. Contei-lhe meu pressentimento. Tolinha, disse ela. De nada adianta trancar as janelas. O perigo não está fora da casa, mas dentro dela. Vá dormir, fique tranquila e tranque a porta. Ela não respondeu a nenhuma das minhas perguntas, mas reiterou que eu deveria trancar a porta. Essa foi a primeira noite em que dormi naquela casa, pois anteriormente eu havia ficado num chalé no lado oposto da estrada. Não tranquei minha porta, porque a noite era intoleravelmente quente e o quarto e a janela eram pequenos. Vai, besta, por isso que o povo morre no filme de terror. Manda trancar a porta, ela não tranca, tô com calor. Vai e morre, besta. Continuando. Decidi, contudo, colocar um balde esmaltado num ponto estratégico do corredor. Claro, o balde vai lhe salvar, besta. Confiando em qualquer intruso, tropeçaria nele e daria o alarmado. É claro, o espírito vai tropeçar num balde e derrubar o balde, burra. Nada aconteceu e dormi tranquilamente. Ah, ainda bem, pelo menos isso. Na manhã seguinte, contudo, a tempestade rebentou. A senhorita L e eu estávamos pacificamente trabalhando na cozinha quando ela subitamente amanhou uma faca de trinchar e saiu atrás de mim, como um doido varrido. Felizmente para mim, eu tinha em minhas mãos uma grande caçarola cheia de legumes recém-cozidos e usei como arma de defesa. E dançamos ao redor da mesa da cozinha, derramando água quente de repolho em todas as direções. Pessoa boa para morar junto. Nenhuma de nós disse qualquer palavra. Eu a rechaçava com a caçarola quente e fuliginosa, e ela me golpeava com a faca de trinchar desagradavelmente grande. No momento psicológico, o chefe da comunidade entrou. Ela considerou a situação num relance e manejou pelo método mais diplomático de repreender-nos a ambas imparcialmente como fazermos tanto barulho e de ordenar-nos a continuar com o nosso trabalho. Então ele meio que falou, ó, para de fazer bagunça, para de gritar, bora, voltem ao trabalho. E ela saiu dessa situação. A senhorita L terminou o que estava fazendo com o trinchador, deixaram ainda a faca na mão dessa maluca. Eu servi o repolho e o incidente passou de surdina. Ela ainda ficou nessa casa. Essa mulher quer morrer. Não é possível, não.
Depois do almoço, a senhora Ellie experimentou a reação de sua excitação e dirigiu-se ao seu quarto completamente prostrada de exaustão. Então, para quem não entendeu ainda, o espírito tinha pego essa senhorita Ellie para fazer isso, ou então ela mesma, que ela tem um jeitinho de maluca. Eu estava um pouco perturbada. Embora acostumada aos casos mentais e, por conseguinte, não tão transtornada pelo recente tumulto como qualquer um poderia estar, não me deletei com a perspectiva de ser a companheira de casa de uma perigosa lunática que não tinha nenhuma espécie de controle. Ela ainda estava considerando se era perigoso ficar nesse lugar. Ô, gente que gosta de sofrer na vida. Eu já tinha metido. Já estava mais longe que o cavalo lá do início da história. O chefe da comunidade, contudo, disse que não havia motivo para alarmar. Ah, claro, não foi tu que quase tomou a facada, seu corpo. E quem em breve ele teria o domínio da situação. Ele foi ao banheiro, encheu a saboneteira com água da torneira, fez certos passes sobre ela e mergulhou os dedos na água. Passou a desenhar uma estrela de 5 pontas à porta do quarto de senhorita Ellie. Então, para quem não conhece de magia, ele fez um banimento. Ele fez uma espécie de conjuro onde você atrai energias boas e afasta as energias negativas. Ele tinha conhecimento espiritual e agora, sem brincadeira, ele realmente estava fazendo a coisa certa. Ele afastou os espíritos e as energias que estavam induzindo a senhorita Ellie a fazer besteira. Aqui o que falou. Ele foi ao banheiro, encheu a saboneteira com água da torneira e fez certos passes sobre ela. Então ele deu passes dispersivos. Aqui no canal tem curso de passes. E ele ensinou, ele tirou as energias que estavam no corpo dessa mulher e depois ele fez uma estrela de 5 pontas na porta do quarto dela. Então ele fez um símbolo, que geralmente é um símbolo de proteção e de banimento, afastando assim a energia do espírito que estava com ela. E ele ainda conjurou um selo de proteção para poder manter o quarto dela protegido e o local afastado desse espírito. Pelo menos isso ele fez, né? Depois da mulher quase tomar a facada. A senhorita Ellie não fez nenhuma tentativa de deixar o seu quarto senão 48 horas depois, quando ele próprio a fez sair. Então, realmente, o espírito ficou preso lá no quarto com ela, ou então foi banido. E ela ficou meio que presa no quarto exatamente porque a energia ruim dela também ficou presa lá, junto com a energia que estava presa. E o cara teve de tirar ela de lá de dentro. Então imagine como não foi. 48 horas, 2 dias a mulher presa lá na maluquice dela. Como havia prometido, em breve ele a teve em suas mãos. Teve várias e longas conversas com ele, as quais não estive presente, e ao fim de poucos dias, uma senhorita Ellie, muito abrandada, começou a desempenhar novamente a sua tarefa doméstica. Provavelmente ele fez um trabalho de desobsessão, o espírito deve ter incorporado, eles devem ter conversado, ele deve ter feito um trabalho de limpeza energética e espiritual nela, provavelmente alguns banhos de ervas também para limpar a energia, e mandou o bicho papão, o espírito lá para as cucunhas. Então baniu ele, afastou e provavelmente ela vai ficar melhor, se é isso que vai acontecer na história. Eu também tô lendo hoje pela primeira vez. Mentira, eu já li. Houve recaídas e resistências, mas no curso de umas poucas semanas ela se tornou relativamente normal. A mulher da facada ficou normal. E quando eu a encontrei novamente, cerca de 18 meses depois, não havia mais recaídas. Então, um ano e 6 meses depois, ela reviu essa senhora Ellie e ela estava zero bala. 2 curiosos acidentes ocorreram durante o período do seu tratamento nas mãos deste homem, um adepto, se jamais houve um. Então tá dizendo que era um cara que tinha muito conhecimento espiritual, que tinha tato para lidar com a situação e com um problema deste nível, e que ele realmente fez um trabalho excelente psíquico e espiritual com ela para realmente afastar o caramunhão. A casa em que ela tinha um quarto era muito velha e a porta de entrada extremamente grande. Essa porta era protegida de noite por 2 enormes ferrolhos que se cruzavam, uma corrente que podia amarrar uma barcaça e um enorme cadeado e uma chave do tamanho de uma colher de pedreiro. Rapaz, prenderam mesmo essa mulher, viu? Eu também prenderia. Quando a porta era aberta de manhã, ela funcionava como um despertador para toda a aldeia. Era rangida, gemia e clangorava. Nem sei o que é isso.
No entanto, noite após noite, descíamos de manhã e encontrávamos a porta entreaberta. Todos dormíamos com as portas abertas para a pequena escada. Vai tu só. Eu dormia trancado depois dessa mulher querer dar facada nos outros. Descer os degraus antigos e ranger era como caminhar sobre pedais de órgãos, então fazia muita zoada a escada velha de madeira. A porta de trás era uma moderna e podia ser aberta facilmente. As janelas eram das do tipo de correr, muito comuns. Quem abria a pesada porta da frente e por quê? Então, alguma coisa abria todo dia as portas da frente. De manhã, no desjejum, trocávamos recriminações para saber quem havia deixado a porta aberta na noite anterior. Mas ninguém jamais pôde ser responsabilizado. Finalmente, o assunto chegou ao conhecimento do chefe do grupo. Vou pôr um fim nisso, disse ele. E todas as noites ele selava novamente o quarto da senhora Ellie com um pentagrama. Depois disso, não tivemos mais nenhum problema com o fato de a porta da frente ficar aberta. Então, mais uma vez, era o caramunhão da senhora Ellie que botava a porta para abrir. Lembrando, gente, não invente de pegar um copo d'água e de fazer um pentagrama na porta do quarto daquele teu tio, daquele teu pai, daquela tua mãe, daquele teu irmão que é o caramunhão na terra. Esse cara aí, ele não estava simplesmente desenhando um pentagrama, ele estava fazendo um ritual muito mais profundo com o uso do elemento água, e é um negócio muito mais complicado do que só desenhar o pentagrama com um dedo com água. Eu só estou explicando porque eu tenho certeza como é a internet, eu sei que alguém vai tentar fazer, porque sempre tem alguém que tenta. Então, resumindo aqui a história, provavelmente a senhorita Ellie estava incorporando de noite. Esse espírito provavelmente usava ela para abrir as portas e provavelmente depois ela voltava pro quarto. Por que ele queria ir lá abrir as portas? Porque tecnicamente portais são locais que fecham e selam o acesso de energias e de espíritos a um local. Então provavelmente ele usava ela para abrir as portas para tentar tirar as proteções energéticas desse local onde eles viviam. Tanto que é muito comum em filme de vampiro, ou então história com o obsessor, que o obsessor, para entrar no local, ou o vampiro, para entrar na casa, peça permissão a alguém. Então esse espírito provavelmente estava tentando quebrar as proteções energéticas do local. E aí o tal mestre, quando soube disso, voltou a selar esse espírito com a senhora Ellie e voltou a trabalhar energeticamente com ele e com ela para que assim a situação fosse controlada. Gente, eu vou ter que parar. Já deu 19h05 aqui no relógio do computador e eu vou ter que parar. Eu sei que a história tá legal e que vocês querem saber o que o caramunhão da senhora Ellie fez mais já aprontou, que provavelmente ele fez mais besteira, mas no próximo programa, neste mesmo horário, neste mesmo canal, continuaremos essa história do caramunhão da senhora Ellie. Infelizmente não vou poder continuar. A gravação vai ficar lá no YouTube. Quem quiser ouvir de novo, vai lá aprender sobre defesa psíquica e sobre os espíritos da senhora Ellie. Que o sucesso seja a única possibilidade para aqueles que buscarem a verdadeira arte da defesa psíquica.